Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você chegou até aqui, é porque você está querendo trazer mais crescimento para o seu negócio, está querendo trazer mais vendas para o seu negócio, e eu estou aqui para isso, eu estou aqui para te ajudar. Eu vou te apresentar os 4 pilares que eu utilizo para fazer com que as suas vendas cresçam 20% ou mais em até 3 meses, e claro, que isso se prolongue ao longo do seu negócio. Então, um ponto, primeiro, crucial que todo empreendedor tem que entender, que o seu negócio ele não tem como crescer mais do que você. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você está esperando ter um negócio de sucesso, um negócio com crescimento crescente, mas você não está investindo na sua posição como pessoa, como empreendedor, não está acompanhando tendências de mercado, não está acompanhando novos processos, novas tecnologias, você não tem como fazer o seu negócio crescer. Eu sei que é o seu sonho fazer o seu negócio crescer, mas sem isso o seu negócio vai ficar estagnado. Então eu vou apresentar para vocês agora os 4 pontos que eu trabalho para fazer com que o seu negócio cresça. O primeiro ponto é marketing. Acredito que todo mundo tem o seu investimento em marketing, mas o que eu quero trazer aqui, primeiro, o marketing ele é um departamento interno de uma empresa. Sempre tem que ter um cuidado interno. A gente não pode terceirizar o marketing. Quer dizer que eu não devo ter uma agência de marketing trabalhando para mim? Você deve, eu recomendo. Porém, o controle sobre o marketing como um todo deve ser feito internamente. Você tem que ter alguém dedicado ao marketing. O marketing é a alma da sua empresa. Então é importante que você, seu sócio, tenham controle sobre as ações de marketing. Tá bom? Marketing não é só fazer propaganda. Marketing é desde a concepção do seu produto, o seu posicionamento. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Vendas. Como é que eu aumento vendas do meu negócio? Você precisa, primeiro, ter controle dos seus números. Você precisa ter a capacidade de entender os seus números e de negociar muito bem tudo aquilo que você vende. Vamos destrinchar como é que eu trabalho vendas com os meus mentorados. Liderança. Muita gente que eu conheço quer crescer, mas não quer que pessoas cresçam junto com eles dentro do seu negócio. A verdade é que o seu negócio não cresce só com você sozinho, você e seu sócio. Vocês precisam delegar muitas coisas, vocês precisam ser um espelho, vocês precisam ser o reflexo daquilo que é o seu negócio. Entenda que os seus funcionários, o seu time, ele vai se espelhar em você. Então, se você é um líder centralizador, você vai colher esse fruto. E, por último, aqui, o último ponto que eu vou trazer, vou trabalhar com vocês é gestão do tempo. O que eu mais vejo por onde eu passo, nas empresas por onde eu passo, é o empreendedor querendo fazer tudo, centralizar tudo na mão dele. E geralmente, ao fazer isso, ao não confiar no seu time, ele acaba se dedicando às tarefas que menos trazem resultado para dentro do negócio, sendo que ele deveria estar focado exatamente no contrário, focado em ações que trazem resultado para dentro de casa, que fazem com que a sua empresa cresça. Então, muita gente, muito empreendedor vivendo aí no ponto cego, não sabe por que não cresce. Por quê? Porque ele está olhando, ele está querendo centralizar tudo, não confia no time. Então, vamos destrinchar esses 4 pontos para vocês entenderem como é que eu faço para o seu negócio crescer em até 3 meses. Vamos abordar o marketing, então. Eu tenho certeza que agora você está pensando, pô, Felipe, mas eu tenho uma agência de marketing, eu tenho quem cuide do marketing para mim. E eu vejo, por onde eu passo, muitos empresários terceirizando, entregando o marketing do seu negócio para uma agência, para um terceiro. Isso é um dos grandes erros que boa parte de empreendedores cometem. O marketing é um departamento interno, ele não pode ser terceirizado. Você pode ter uma agência? Sim, você deve. Geralmente grandes empresas possuem marketing interno, um departamento que faz tudo,
mas para empresas menores, geralmente indica-se ter uma agência sim, mas quem traz definição, conceitos de marketing é o próprio empreendedor, seu sócio. Então, o marketing tem que ser um departamento interno que dá o direcionamento para a agência daquilo que fazer. Então, eu distribuí aqui o marketing em 7 pontos. E o primeiro deles é exatamente persona. O que é o persona? É a pessoa que compra de você, a pessoa que assina o cheque, a pessoa que passa o cartão, ou muitas vezes, em muitos casos, esse persona ele passa por um influenciador. Se você vende para uma criança, se você trabalha com produtos infantis, dependendo da idade, você tem um influenciador. A criança hoje toma decisão. Mas você precisa conhecer muito bem para quem você está vendendo. Eu vejo muito empresário querendo vender para todo mundo. Onde tem dinheiro, eu estou me colocando ali. E você acaba perdendo a oportunidade de se destacar no mercado exatamente por querer vender para todo mundo. Você precisa saber muito bem para quem você vende, quais são as dores dessa pessoa, quais são o que estimula essa pessoa a comprar ou a não comprar. Então, é um trabalho que eu faço de entendimento de persona, para quem que eu vou vender. E aí, em seguida, a gente vai trabalhar o posicionamento dessa empresa, desse empresário, entender, mesmo dentro de um tomador de decisão, você trabalha faixas etárias, você trabalha níveis sociais, mesmo em níveis sociais você tem gente que gosta de uma coisa, gosta de outra, então o seu posicionamento tem que estar de acordo com a persona. Então, muitas vezes o que eu vejo é um empresário que, primeiro, ele não tem a persona, e segundo, como é que ele vai se comunicar direito com essa persona se ele não tem esse posicionamento claro. Então, precisa trabalhar esse seu posicionamento internamente. Em seguida, a gente vai olhar para produto. É o primeiro P do marketing, é P de produto. Se você já estudou alguma coisa em marketing, você precisa entender quais são os seus principais produtos. Será que você está comunicando certo aquilo que realmente vale a pena você comunicar? Você já deve conhecer a curva ABC, né? Quais são os principais produtos, os que trazem realmente valor para dentro do seu negócio, aí trazer uma referência ao Pareto, do 80-20, que todo mundo já ouviu falar. Então você precisa entender quais são os produtos que realmente vale a pena você comunicar, produtos que você tem como diferencial, produtos que, se você tiver uma venda considerável deles ao longo do mês, ao longo de um período, eles vão fazer a diferença no seu negócio. Próximo ponto, modelagem. Se você não trabalha modelagem ainda, você está perdendo uma oportunidade muito grande de criar ações semelhantes aos grandes players do mercado. Quer dizer que você precisa ser um copião? Não, você não tem que ser um copião. Mas todo empreendedor faz modelagem. Isso quer dizer o quê? Eu olho para aquelas marcas que são referência de mercado e eu tiro pontos ali que fazem sentido para o meu negócio. Então eu vou olhar para 3, 4, 5 marcas, pelo menos, que são referência do mercado onde eu estou inserido, e eu vou olhar o que essa marca está fazendo. E eu tiro um pouquinho de cada e dou o meu toque para esse processo. Entender, então, você vai ter, geralmente, empresas que fazem isso, dão uns 2, 3 passos à frente em posicionamento também, tá? E vão trazer ações muito significativas que trazem muito resultado para dentro do negócio. Marketing digital, eu gosto de trabalhar o marketing digital. O empreendedor que hoje não domina o básico do marketing digital, ele está fadado a ficar na mão de quem muitas vezes não sabe de marketing digital. Eu já fiz inúmeros cursos de marketing digital. Hoje eu uso o marketing digital para o meu negócio, basicamente. E o marketing digital é muito mais assertivo que o marketing tradicional. Além de você conseguir se comunicar da maneira que você quer, com o público que você quer, você tem todas as métricas ali do seu negócio, funciona ou não funciona. Se você está investindo em rádio, em TV, não estou dizendo que você não deva, mas dependendo do negócio onde você está rasgando dinheiro. Você não sabe com quem você está se comunicando. Você não sabe se as pessoas realmente estão vindo no seu negócio por conta
desse tipo de ação que você está fazendo. O marketing digital consegue ser muito mais assertivo nesse momento. Então você precisa crescer como conhecedor de marketing digital. Copywriting. Então você, como empreendedor, precisa ter um domínio de copywriting. O que é copywriting? Eu gosto de uma definição de um dos meus mentores que diz: é a arte de transformar letra em número. Pô, isso é sensacional. Acho que mais claro que isso é impossível. São textos persuasivos que fazem com que as pessoas tomem uma ação. Se você não conhece bem o seu persona, a dor dele, você não cria textos persuasivos, você não transforma letra em número. Então você precisa dominar copyright. Nós vamos trabalhar copyright, ensinar as bases do copyright, como você se tornar mais atrativo para o seu público. E automações. O seu negócio precisa de um atendimento automatizado. Se você ainda não trouxe um atendimento automatizado para o seu WhatsApp, para o seu Instagram, você também está perdendo grandes oportunidades de ter alguém vendendo para você 24 horas por dia. Mesmo se você tiver com uma loja fechada, dependendo do negócio onde você está, você já consegue criar condições de ter um atendimento, um pré-atendimento do seu cliente, já oferecer algumas soluções para o seu cliente, mesmo que ele ainda não vá fechar com você naquele momento. Mas a automação de WhatsApp e Instagram, ela é extremamente importante, porque o cliente muitas vezes ele entra em contato com você, ele quer ser atendido na hora. E às vezes você está ocupado, e faz parte você estar ocupado, o seu time de vendas também, não ter ali, estar de prontidão naquele momento. Você tendo uma automação, você evita que o seu cliente olhe para o lado ou vá atrás de algum outro concorrente seu. Então, são esses os pontos que eu trabalho em marketing. Vamos falar de vendas. Vendas tem bastante ponto que eu costumo trabalhar. Funil de marketing e vendas. Então, o funil ele vem desde o marketing. Você precisa conhecer muito bem o seu funil de vendas. Então, você faz todo o processo de atração do seu cliente, de descoberta. Esse seu cliente ele começa a gerar um reconhecimento da sua marca, cria um interesse, você traz ele para um contato presencial, uma reunião online, você abre negociação com ele, você fecha, você cria uma fidelização. Então, esse é o passo a passo básico de qualquer processo de funil de venda, de marketing e vendas, que você precisa ter domínio. Então, você precisa saber primeiro qual é a gestão dos seus indicadores. Se você não estuda os indicadores do seu negócio, você não consegue fazer uma gestão profissional. Né? Você não sabe onde atacar, onde seu time está errando, onde seu time está acertando, para você corrigir as falhas. Então, gestão de indicadores, taxa de conversão, toda a taxa de conversão de toda a etapa do funil. Você precisa trabalhar isso para ser assertivo nas suas ações. Qual que é o seu ticket médio? Em média, quanto que eu estou vendendo? Será que não daria para vender um ticket médio maior? Se você tem um time de vendas, por que, que o ticket médio de um é maior que o de outro? Enfim, precisa trabalhar todos os indicadores. Itens por venda. Eu tenho um vendedor que vende 3 itens de uma venda, tenho um vendedor que vende 2, outro vendedor vende 5. Você precisa ter isso padronizado, estratégia para aumentar itens por venda, o valor de cada item que eu vendo, seja produto, seja serviço. Se você tem serviço, você precisa ter ali uma prateleira de um produto premium, um produto mais acessível, um produto, o que chama de downsell, não vai levar aqui o principal, eu tenho outro serviço, então você precisa ter essa visão de valor de itens. CAC é um indicador muito trabalhado no marketing digital, que é o custo de aquisição de cliente, quanto custa para você trazer um cliente, quanto custa para você fechar uma venda. Eu faço vendas de R$100 meu ticket médio, mas me custa 30. Poxa, será que não dá para baixar esse CAC, esse custo de aquisição? LTV, em média, por quanto tempo o meu cliente ele continua sendo meu cliente? Eu estou criando uma fidelização correta, eu estou acompanhando esse meu cliente, porque o fechamento da venda não é o final do funil. O funil ele tem que se transformar numa ampulheta. No momento que o cliente fez a primeira compra de você, ele tem que se tornar um cliente fiel, ele tem que se tornar um cliente que fala bem de você,
E aí, falando bem de você, ele está se tornando um marketing gratuito para você, que é o melhor marketing que tem, o marketing da indicação. Então você faz com que um cliente, além de ele comprar de você ao longo dos anos, ele também vai trazer novos clientes para você. E técnicas de negociação. Se você, como empreendedor, não sabe negociar, não entende o processo de vendas do seu negócio, como é que você vai treinar o seu time? Você pode trazer pessoas para treinar seu time, mas o processo, quem conhece de verdade é o dono. Então você precisa conhecer as principais técnicas de negociação. Você sabe o que é rapport? Como é que eu uso rapport no começo, na abertura de uma negociação? Antes de começar uma negociação, muitas vezes, se você vende online, se você vende, faz negociações por reuniões de computador ou mesmo presenciais, se você tem uma loja, então você precisa conhecer o processo de rapport, abertura de vendas, a demonstração, o processo de demonstração ele tem que ser muito assertivo, o entendimento das necessidades do seu cliente, os diferenciais do seu produto, o seu time conhece os diferenciais do seu produto comparado aos seus concorrentes. Se a resposta for não, você entende que não, seu time precisa ser treinado. Você conhece as principais objeções do seu negócio. Por que você não está fechando venda? Por que seu cliente está falando não, está comprando do concorrente? Você sabe fechar a venda? Você está fechando todo cliente, todo vendedor seu está fazendo o processo de fechamento? Muitas vezes não, você não está nem vendo. Se você faz venda online, você está gravando as reuniões dos seus vendedores para saber onde eles podem melhorar. Então, tudo isso eu acompanho. E vendas de adicionais. Geralmente, em muitos casos, claro que vendas mais longas, vendas de serviço de alto valor agregado, a gente é uma luta muitas vezes para fechar a primeira venda. Você não vai oferecer um adicional ali. Mas quem vende SaaS ou produtos físicos, principalmente, tem que ter um processo de vendas de adicionais muito bem definido, saber o que oferecer a mais na compra de cada um dos produtos, da sua lista de produtos. E a fidelização de um cliente. Como eu falei, é o LTV. Você transformar o cliente, saber em média de quanto em quanto tempo esse cliente volta, quanto que ele gasta em média com você, como que eu posso fazer com que esse cliente volte mais vezes, como que eu posso fazer com que esse cliente gaste mais comigo. E aqui então eu trabalho as vendas dos clientes. O próximo passo é liderança. Muito empreendedor acha que pode fazer tudo sozinho. Não tem empresa que cresce com o empreendedor querendo fazer tudo sozinho. Ele acha que só ele é bom em tudo. Ele não delega para o time dele, porque ele acha que o time não vai fazer com a mesma qualidade que ele. Ou seja, ele está centralizando tudo dentro da empresa dele e está perdendo a oportunidade de desenvolver o seu time e conseguir se dedicar àquilo que mais importa dentro do negócio dele. Então entenda, é impossível crescer sozinho. E você não é o melhor em tudo. Traga pessoas para dentro do seu time que são melhores que você. Para isso você precisa o quê? Conhecer o seu perfil e o perfil do seu time. Você sabe quem são as pessoas, quais são as habilidades, o perfil, como lidar com cada uma das pessoas do seu time? Então nós vamos trabalhar isso também. Descentralização, delegação de tarefas. Que tarefas que eu devo delegar, descentralizar? Como delegar uma tarefa? Você sabe delegar ou simplesmente você manda fazer? E tudo isso faz parte, assim, são pequenas ações que você muda no seu negócio que você traz muito mais resultados para dentro. Tá? Aquela pessoa que muitas vezes você não contava ou achando que estava fazendo da maneira correta, você, criando um processo de delegação mais assertivo, mais estruturado, o resultado de cada um dos seus colaboradores vai ser muito diferente. Feedback. O feedback não é só ser bonzinho com o seu colaborador. Você precisa conhecer processo de feedback. Feedback é para fazer com que o seu colaborador saia melhor. Ele traga mais resultado para você. Não é só aquele mínimo necessário, tapinha nas costas, você está indo bem. Não. Feedback é um processo extremamente importante e existe processo para isso.
E treinamentos. A partir do momento que você, como líder, tem esse raio-x do seu negócio, sobre o conhecimento do perfil do meu time, qual tarefa cada, né, quais são todas as tarefas que são feitas ao longo do dia, ao longo de uma semana, ao longo de um mês do meu negócio, quais os produtos que eu tenho, quais os produtos que eu quero vender mais, né? Tá faltando vender mais produto, você precisa ter uma noção de treinamento. Tá? O time que não treina, não tem treinamento constante, ele vai ficar estagnado. Então você precisa ter a cultura do treinamento dentro do seu negócio. E geralmente você, como empreendedor, aplica boa parte desses treinamentos, mas muitas vezes você vai trazer alguém de fora também para treinar o seu time. E por último aqui, que eu gosto de trabalhar, é a gestão do tempo. Como eu falei lá no começo, eu vejo muito empresário que termina o dia, ele fez 1 milhão de tarefas, mas a sensação que ele tem lá no final do dia é que ele não fez nada, que ficou muita coisa para trás. É muito comum acontecer isso. Por quê? Porque esse empresário ainda não entendeu qual que é o papel dele como empreendedor. Muitas vezes está economizando, né, em coisa besta, em trazer um estagiário, em trazer uma pessoa ali. Claro que eu não recomendo que o empreendedor contrate só pessoas juniores. Se você está fazendo isso, também você está errando. Você precisa ter pessoas de um grau de capacitação alto no seu negócio. Acho que muito empresário quer ser esperto, só contrata estagiário e júnior, né, e espera grandes resultados. Não, você não vai ter. Mas você precisa entender, né, a pirâmide estratégico, tático, operacional. Então, o que, que acontece na gestão do tempo de muitos empreendedores que eu vejo? Ele está se dedicando quase que 70% do tempo dele a tarefas operacionais, que ele poderia contratar e treinar uma pessoa para fazer tudo aquilo e ele vai conseguir olhar muito mais para o tático e estratégico. O gestor, dependendo do tamanho da sua empresa, dependendo de quantos colaboradores você tem que estar olhando basicamente para o estratégico. O tático, que é o médio prazo, você pode ter ali um braço direito seu cuidando disso, você tem que saber, como quando eu falo em delegação, você tem que saber o que delegar, tem que saber o que cobrar dessas pessoas. Mas o operacional, você consegue facilmente delegar para pessoas, às vezes de um nível mais iniciante, e você vai olhar para o que realmente importa para o seu negócio. Vamos trabalhar a questão do urgente e importante, urgente não urgente, importante não importante. Você trabalha isso? Você sabe quais são as tarefas do seu negócio, do dia a dia? Você já fez algum tipo de separação? Deixa eu olhar tudo que é atividade diária do meu negócio, atividade semanal do meu negócio, atividade quinzenal, mensal, enfim. Você tem isso organizado? Você tendo isso organizado, você vai ver que o seu tempo parece que rende muito mais. Tem muita coisa que você está olhando que você não precisaria estar olhando. Já poderia ter dispensado algumas tarefas, né, ou delegado outras. E produtividade. Então, quando a gente olha essas questões aí, estratégia tática operacional, urgente e importante, você começa a aumentar bastante a sua produtividade. Então, você está sendo produtivo, ou como eu falei, você termina o dia com aquela sensação de que precisava ter feito muito mais. Isso porque você não está se organizando direito, não está gerindo o seu tempo direito. E para isso eu também trago questão de ferramentas, tecnologia. Se você não tem nenhuma ferramenta para gerenciar suas tarefas, você está provavelmente nesse lugar aí perdido, sensação de estresse, fazendo muita coisa, mas ao mesmo tempo não entregando nada. Então, isso tudo eu trabalho nas minhas mentorias, nos meus processos de crescimento. Então, para que você entenda, o seu negócio, as suas vendas vão crescer a partir do momento que você tiver um controle, tiver uma melhor gestão do negócio como um todo. E é para isso que eu quero te convidar para que você clique no botão que está aqui embaixo, agende uma reunião, vou fazer uma análise gratuita do seu negócio com você, um raio-x para que você entenda, né, desses 4 pontos que eu passei aqui, onde que você precisa melhorar. Eu vou fazer esse diagnóstico com você, essa leitura do seu negócio, se você
entende? Que está estagnado. Poxa, eu quero crescer, mas não sei onde. É muito comum, você não é o único, tá? Você é mais comum do que você imagina. Então, se você, né, gostaria que eu fizesse uma análise do seu negócio com você, das ações de marketing, vendas, a sua liderança, entender seu time, gestão do tempo, clica no botão que está aqui, entre em contato comigo e agende sua reunião. Tá bom? Estou te esperando. Um grande abraço.